O Sr. Krishna deixa o plano físico. Após a guerra, quando os Pandavas chegaram a Hastinapur, eles foram receber a bênção do rei cego, irmão de Pandu, Dhritarashtra. A sua esposa, Gandhari, não estava muito feliz. Ela disse a Krishna: Eu tive 100 filhos e tu mataste-os a todos. Então, por causa da sua dor, tristeza e raiva, ela amaldiçoou Krishna. Engraçado, hein? Amaldiçoar a Deus. Ela disse: Assim como tu destruíste a minha geração, a minha linhagem, o clã Yadava também perecerá. O clã Yadava é a própria linhagem de Krishna. Todos ficaram chocados e disseram: Por que é que tu pronunciaste tal maldição? Imediatamente Yudhishthira aproximou-se da sua tia e disse: Por favor, não faça isso. Como pode amaldiçoá-lo? Krishna sorriu. Ele não disse não e não se opôs a isso. Em vez disso, ele disse: Tudo bem, eu aceito a maldição. Tu pronunciaste-a sobre mim. Por isso se diz que tudo o que for feito por devoção, por amor, mesmo que seja oferecido por ira ao Senhor, Ele o aceitará. Aqui Gandhari ficou tão frustrada e zangada que amaldiçoou Krishna e Krishna aceitou. No momento em que Krishna aceitou a sua maldição, ela percebeu: Opa! O que é que eu fiz? Ele é o próprio Deus, por que é que eu fiz isto? As pessoas fazem planejamento de curto prazo, mas quando Deus planeja, Ele faz planejamento de longo prazo. Este também é o seu jogo. O seu jogo. É só Ele que está a fazer isto. Tu achas que Gandhari poderia preferir tal maldição sozinha? Não, ela não podia. O próprio Krishna fez o seu Yoga Maya na forma de Sarasvati Devi, pronunciou essa maldição através dela. Foi assim que ele planejou a sua saída. O tempo estava a mudar. Era o fim de Vapara Yuga e Kali Yuga estava a aproximar-se. Mais tarde veremos que imediatamente após Krishna deixar o seu corpo, Kali Yuga se manifestou e tornou-se totalmente ativa. Mas antes que Gandhari o amaldiçoasse, Krishna sabia que os yugas estavam a mudar e ele precisava de fazer alguma coisa. Essa maldição foi a maneira que ele escolheu para deixar este mundo. Então ele aceitou-a alegremente. Então Gandhari imediatamente percebeu: Oh meu Deus, como pude fazer isto? Ela arrependeu-se sinceramente e perguntou e pediu a Krishna por perdão. Krishna disse: Não te preocupes, será de acordo com o que tu disseste. Por outro lado, Kunti, a mãe dos Pandavas, apesar de todo o sofrimento que ela havia suportado ao longo da sua vida, pediu a Krishna: Senhor, abençoa-me para que eu sempre tenha problemas pelo resto da minha vida, para que eu sempre me lembre de Ti, para que a minha mente não se desvie de Ti nem por um segundo. Não permitas que a minha mente seja estúpida, mas que a minha mente permaneça constantemente em Ti. Foi o que ela pediu. É verdade, quando a vida é maravilhosa, não nos lembramos de Deus.
As pessoas encontram muitas desculpas para não fazer o seu sadhana. Oh, estou cansado. Eu sou isso e aquilo. A vida é boa, continua lindamente, festa, noite e dia. No entanto, quando tu tens problemas, então tu sabes que Deus existe. Mesmo que Ele não existisse antes, Ele começa a existir depois. Então tu dizes: Oh, meu Deus, por que é que eu tenho este problema? Oh, meu Deus, de onde vem este problema? então tu lembras de Deus. Mais tarde, devido a essa maldição, houve uma grande disputa entre os Yadavas e todos os filhos de Krishna. Começaram a brigar entre si. Ao mesmo tempo, em Hastinapur, as coisas também não estavam a melhorar. O efeito de Kali Yuga tornou-se perceptível. Antes todos tinham altos padrões morais, mas depois a imoralidade começou a reinar. Todos os vícios pecaminosos de Kali Yuga começaram a mostrar o seu poder. Isso não significa que não houve sinais do efeito de Kali Yuga de antemão. Eles sempre estiveram lá. Quando olhamos para o Vastraharan de Draupadi, isso foi na verdade um ato de Kali Yuga. Esse incidente também mostra que em um yuga, os outros yugas também estão presentes ao mesmo tempo. Quando dizemos Kali Yuga, Dvapari Yuga, Treta Yuga e Satya Yuga, queremos dizer apenas um yuga de cada vez. Nós vemos yugas separadas uma das outras, não vemos? Mas na realidade todas as yugas existem juntas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo temos Kali Yuga, Dvapari Yuga, Treta Yuga e Satya Yuga. Como pode isso ser? Sabemos que é Kali Yuga. Então, como pode ser Dvapara Yuga? Como pode ser Treta Yuga? Como pode ser Satya Yuga? A verdade é que para cada pessoa a Yuga varia, pois cada Yuga está associada a algumas qualidades. Algumas pessoas moram em Kali Yuga. O seu modo de vida é ainda pior do que os animais. As pessoas que moram em Kali Yuga têm todos os vícios, como falsidade, orgulho, ciúme, luxúria e assim por diante. No entanto, nesta Kali Yuga também há muitas pessoas que têm boas qualidades. Assim, em Hastinapur, eles puderam sentir o efeito de Kali Yuga. O modo de vida das pessoas estava a mudar. Havia pessoas muito materialistas, muito egoístas e sempre conspiravam uns contra os outros. E o Yudhishthir notou todos esses sinais e maus presságios e, e podia sentir que algo estranho iria acontecer. Então começou a ficar muito preocupado e triste. Todos tentaram consolá-lo, dizendo: Não te preocupes, vamos tentar mudar tudo. Mas nada realmente o ajudou a sentir melhor. Enquanto isso, Arjuna foi para Dvarka e vários meses se passaram. Não havia notícias dele. Eles até enviaram muitas mensagens para ele a pedir: Por favor, volta, as coisas não estão a melhorar aqui. As pessoas estão a ficar cada vez piores. No entanto, Arjuna não pôde ir porque em Dvarka as coisas eram ainda piores. Em Hastinapur, as coisas estavam a ficar tão terríveis que o comportamento dos animais também estava a mudar. E o Yudhishthir estava a ficar muito preocupado. Agora, até os cães, que costumavam ser muito gentis com ele, começaram a ladrar para ele. Tal foi o grau de mudança. Antes tudo era tranquilo e, e, e pacífico. Todos viviam bem juntos. Mas agora as coisas estavam a ficar
cada vez piores. Finalmente chegou o momento em que Arjuna retornou a Hastinapur, mas ele estava num estado muito terrível. Ele parecia arrasado, chorando e chorando muito. Quando o viram, puderam sentir que alguém muito querido para ele havia morrido. Quando Udishthir e Bhima o viram, começaram a tremer, temendo o que ele lhes diria. Então, automaticamente, eles também começaram a chorar. Eles olharam-se, chocados e temerosos, sabendo profundamente que algo terrível havia acontecido. Eles começaram a sacudir Arjuna. Eles não conseguiam falar, eles nem se atreveram a perguntar-lhe: por que é que tu estás em tal estado? Porque eles tinham medo do que iriam escutar. Na vida, às vezes, tu evitas certas discussões porque não consegues encarar a verdade. Quando não queres encarar a verdade, o que fazes? Tu escovas o lixo para debaixo do tapete ou para o lado, mas no fundo há uma atração por essa verdade, não é? Há uma certa curiosidade, certo? Tu não queres ouvir sobre o assunto, mas ainda estás curioso sobre isso. Da mesma forma, eles tentaram evitar perguntar a Arjuna: diz-nos por que estás em tal estado? Eles temiam que houvesse alguma notícia terrível, uma notícia com a qual eles não pudessem lidar. Então eles ficaram ali, a chorar. Finalmente Arjuna, com um coração pesado, disse-lhes que Krishna havia deixado este plano. Krishna estava morto. Ele tinha voltado para onde ele tinha vindo anteriormente. Nada neste mundo é permanente. Tudo tem hora para começar e tudo tem hora para terminar até o Senhor. Ele manifestou-se, ele realizou a sua lila aqui na Terra, mas quando chegou a hora de ele partir, ele partiu. Mas apenas o corpo físico havia perecido. Ele é eterno. Quando ele nasceu, quando é que ele nasceu para que ele possa morrer? Ele tomou um aspecto físico aqui e isso é tudo. Ele manifestou um aspecto de si mesmo na Terra para ensinar, para dar o Gita, para tocar a sua lila. No entanto, ele também teve que terminar essa manifestação a fim de retornar a quem ele é. Isso não significa que quando ele estava na Terra, ele também não estava presente em Vaikunta. Ele estava sempre lá. Não há lugar onde ele não esteja. Mas, claro, ele retraiu-se dos olhos das pessoas para que outro tempo e outra lila pudesse começar. Vendo que Krishna partiu, Udishthir e Bhima ficaram arrasados. Então Arjuna também lhes disse que todos os Yadavas haviam perecido. Eles ficaram loucos e começaram a matar-se uns aos outros. Depois
Arjuna tentou proteger as mulheres, todas as esposas de Krishna e os seus filhos, mas não conseguiu. Estes acontecimentos também foram devido à maldição que os filhos de Krishna tinham sobre eles. Aqui há uma dupla maldição. A primeira maldição foi de Gandhari. Para fazer essa maldição acontecer, para acabar com o clã Yadava, o Senhor planejou tudo do começo ao fim, perfeitamente. Ele tem uma mente muito engenhosa, então ele planejou uma segunda maldição. Havia alguns sábios a meditar e alguns filhos de Krishna decidiram provocar os santos, e não de uma maneira agradável. Um dos filhos de Krishna vestiu-se de mulher grávida e foram todos aos sábios para pedir a sua bênção. Claro, os sábios disseram: seja abençoada, que tenhas um parto seguro. Naquele momento, os filhos de Krishna começaram a rir. Porque nas suas mentes eles os desprezavam. Oh, vocês são sábios, vocês estão a meditar, como vocês são estúpidos, vocês nem sabem que é um homem na frente de vós e não uma mulher? Quando eles começaram a rir, os sábios perceberam que havia algo de errado. Quando eles descobriram que os filhos de Krishna estavam a ironizar com eles, os sábios os amaldiçoaram, dizendo: tu não terás um filho, mas um pilão de ferro que causará a destruição de todo o teu clã. Naquele momento, a grande barriga cheia de roupas transformou-se e o filho de Krishna parecia estar realmente grávido. Logo, um pilão de ferro saiu da sua barriga. Nunca subestimes a maldição dos santos. Devido a essa maldição, o clã Yadava foi destruído. Claro, no final tu verás que foi o próprio Krishna que desejou que tudo acontecesse assim. Ele é o Criador, ele é o protetor e ele é o destruidor. Maya é a sua própria vontade. Arjuna tinha esse conhecimento, porque antes de tudo isto acontecer e antes de Krishna partir, ele contou tudo a Arjuna. Então agora Arjuna estava a dizer-lhes: tudo isto tinha que acontecer. Quando Arjuna disse que era a vontade de Krishna, eles imediatamente se sentiram em paz e disseram: o Senhor sabe o que está a fazer. Caso contrário, eles sentir-se-iam órfãos.